Fala galera do canal Solada, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês comentando desse título inédito do São Paulo, que no domingo bateu o Flamengo no agregado, né, por 2-1, empatou no Morumbi por 1-1 e se consagrou campeão inédito da Copa do Brasil. Pois é, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o mundo dá voltas, é muito doido, porque eu lembro que na minha época de infância, quando o time dos outros ganhavam um Paulistinha ou uma Copinha do Brasil, eu não jogo esse torneio, não é para mim. Mas hoje, merecidamente, com o toque, com o dedo do Dorival, o São Paulo ganhou esse título, que além de colocar na galeria riquíssima do São Paulo, a premiação que também é muito importante, porque a gente sabe que hoje em dia, para formar um time campeão, um time que luta em diversas competições, você tem um apoio financeiro, uma gestão financeira, um patrimônio em si, além da renda dos torcedores, é muito importante. Fábio, é com você. E aí, João? Seguinte, meu Tricas é gigante. Foi independente que dá, os caras do São Paulo dá apelido, eu posso usar então. Mano, São Paulo merecedor, jogou muito bem essa Copa do Brasil. Passou um pequeno sufoco com o Sport, até calculado, mas deu uns erros no final. Mas o contra o Palmeiras foi extremamente melhor nos dois jogos. Contra o Corinthians foi melhor nos dois jogos, apesar de ter perdido na Arena. Lugarzinho zicado pro São Paulino. E contra o Flamengo, tirando o primeiro tempo desse jogo de hoje, hoje, no caso domingo, já tá postando vídeo amanhã, enfim, no jogo agora de domingo, do segundo jogo da final, tirando esse primeiro tempo, São Paulo foi melhor nos outros, em todos. O jogo de volta no Morumbi foi muito controlado, foi muito tranquilo, São Paulo colocou o termômetro do jogo, conseguiu conduzir muito bem a partida, tomou o gol, não se desesperou, um chute de rara felicidade do Nestor, eu acho um bom jogador, mas não é os caras mais talentosos. Mas é isso, o Dorival mostrando toda a sua qualidade, o Sampaoli mostrando a sua dificuldade com o elenco, com o grupo, com tática. Pô, precisava de um gol para ir pros pênaltis. Ele me tira o Pedro. Beleza, tá jogando uma partida ruim? Tava, mas você tira o Pedro, que tem um primórdio físico, e deixa o Gabigol, e começa a encher a bola na área, quem tem mais chance de fazer o gol? O Pedro com 1,90 ou o Gabigol com 1,80 de altura? Não tem como. O Gabigol nem tem o É forte só, dele bola aérea, nunca foi. Você tira um cara desse um gol, você precisava de um gol, de um pênalti. Deixa os dois caras, saca um zagueiro. Que isso? um Triste, assim. técnico que o histórico de polêmica já vem Ah, sim. carregado, né, no vestiário, desde Atlético Mineiro, Santos, na Europa, Argentina, e Chile também. já veio, né, numa passagem bem conturbada aqui no Flamengo, sem entrar muito nesse mérito da questão da diretoria, Sim. que fica para um próximo vídeo. Só que você contou a trajetória do São Paulo até esse título inédito. Não podemos esquecer que quando ainda o Rogério Ceni era técnico, eles enfrentaram o Ituano pela terceira fase. Foi um confronto em que o São Paulo ganhou fora, lá no estádio do Ituano, por 1-0 e no Morumbi empatou por 0-0. Sendo que no Paulista, no Campeonato Paulista, eles também fizeram um jogo em que ficaram no 0-0. Então você vê que foi ali o São Paulo passou por altos e baixos nessa Copa do Brasil, e o jogo emblemático para mim acho que foi contra o Sport. Uhum. Eles fazem, a gente até comentou no outro vídeo, né? Eles fazem um resultado fora, um resultado assim importantíssimo, pouco provável, na minha opinião, acho que o Sport até poderia ganhar ou um empate O seria Sport justo. não tinha perdido até perder pro São É, Paulo no ano, alguma coisa assim. exato. Bons números na Ilha do Retiro. Tinha bons Bons números. números. Ah, time de Série B, Eles mas estão, números bons, que né? eles estão focados nessa série B, né? O Sport. Uhum. E aí eles perdem em casa, vão para os pênaltis e Pênaltis, tá aí louco. passou. O Dorival poupou no segundo jogo e correu um risco muito grande. E eu acho que foi aí que ele começou a entender um pouco mais. O Dorival tinha acabado de chegar também. Acho que tinha chegado há duas Sim, semanas, uma semana. Aí foi direto exato. pro confronto. E é aquilo, o Dorival começou a mostrar a qualidade do seu time nas Copas. No Brasileiro, não tanto, fez um outro jogo ok, mas foi nas Copas. No Sul-Americano saiu muito bem, perdeu para a LDU muito pelo erro de jogar fora de casa e achar que no Morumbi sempre Fora. reverteria. Mas o São Paulo na Copa do Brasil sempre foi muito bem. Ganhou do Sport, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Só perdeu pro Corinthians. Então, era engraçado como o São Paulo conseguia jogar bem no Morumbi e bem fora de casa. Na Copa do Brasil, São Paulo foi um
um time excelente. É o primeiro título de Copa do Brasil. A Copa do Brasil existe acho que desde 93. A Copa do Brasil existe Não, em antes. Foi o 89. primeiro campeão, se eu não me engano, foi o Grêmio, A primeira Copa do Brasil desde 89. Então é assim, 89. são muitos Antes do ano. anos. Tem 17 times campeões e tal. Então é aquilo. Que nem o Corinthians demorou para ganhar a Sul-Libertadores. Óbvio, são times diferentes, mas foi o primeiro título muito marcante. O Corinthians que pegou um Vasco, um Santos e um Boca. O São Paulo pode encher a boca para falar desse título. Ele ganhou de um Palmeiras, badalado, ganhou de um Corinthians, que é acho que é o seu maior rival, e ganhou de um Flamengo, que por mais que não esteja na melhor fase do Flamengo, é o Flamengo. Ele tem um orçamento muito maior, ele é o atual campeão e tem muito mais investimento. Então é aquilo, o São Paulo fez uma senhora Copa do Brasil, mesmo sendo a primeira. Ganhou bem. E outra, todo mundo colocava o Palmeiras como favoritaço, né? Sim, Nos dois confrontos, porque o Palmeiras tinha vencido no Morumbi por 2-0, num jogo em que, apesar desse resultado 2-0 parecer que o Palmeiras dominou, não, o Palmeiras jogou no contra-ataque, 2 falhas de Arboleda, não podemos esquecer. Sim. Foram 2 falhas dele. Mas tem que fazer o segundo último minuto. Aí você vê que é um cara que passa muita confiança, ainda com esses erros, e que infelizmente hoje só jogou 5 minutos, porque logo que começou a partida ele sentiu teve alguma contusão e foi substituído logo de cara. Ele tem um problema muscular em que de vez em quando ele tem algumas pequenas lesões leves, mas é muita dor. Então, assim, ele fala que ele tem um quadro crônico de dor muscular e foi o que tirou ele da partida das eliminatórias pela seleção dele. Foi o que tirou agora. Ele não tem uma lesão constatada, mas durante o jogo ele pode ter dores insuportáveis. Aí é melhor. O Diego Costa, por exemplo, ele foi muito bem. Ele entrou bem, supriu bem. O Partido Caboclo tivesse muito for titular absoluto do elenco, o Diego Costa assumiu bem a responsabilidade, fez um bom jogo, inclusive o Pedro em cima dele não conseguiu praticamente nada, o Bruno Henrique faz o gol, mas não é nada em cima do Diego Costa. Então é aquilo, mostra como o São Paulo tá muito focado, time muito focado no final. Eu achei que poderia ser melhor, mas no final você ganha, você não tem que jogar, você tem que ganhar. Você tem que ganhar. O São Paulo em alguns momentos sofreu. O começo foi eletrizante, com acho que menos de 1 minuto o Pedro chutou. Puta, foi uma bola inesperada, mas assim, o que importa é que foi campeão. O torcedor tá um pouco se lixando. O São Paulo, se foi nos pênaltis, foi campeão. Final você tem ganha. Que falar. Jogou bem no final, mas no final você ganha. Agora, o São Paulo, assim, fez uma festa maravilhosa. Eu acho, assim, achei uma festa muito bonita, muitos fogos, compareceu muita gente. Mais de 60 mil pessoas no Morumbi. Você percebe como o torcedor valorizou muito esse título. Então é assim, tá de parabéns o torcedor do São Paulo, tá de parabéns o grupo e tá de parabéns o Dorival. Porque o São Paulo no ano passado enfrentou Palmeiras, passou com aquele asterisco do pênalti do Caleri, que é simples. É verdade. O Caleri tava impedido, a CBF não passou a linha. Enquanto o Flamengo jogou melhor, perdeu de 3-1. Faz o menor sentido, é um absurdo. O São Paulo jogou muito melhor. Depois perdeu na volta pro Flamengo, depois foi campeão do Corinthians. Mas assim, você vê como o São Paulo tava tornando mais maduro esse título, desde o ano passado, igual a Sul-Americana, no ano passado que chegou numa final. Então é assim, você vê como o Dorival pegou um São Paulo instável no Morumbi em alguns momentos, principalmente contra o Palmeiras e alguns outros times, contra o Flamengo, e mudou isso. O São Paulo não sofre mais com o Palmeiras como sofria, não sofre mais com o Flamengo como sofria. Por mais que os dois times estejam em baixa em relação ao ano passado, o São Paulo também cresceu. Então eu acho que assim, é um quadro de evolução, adaptação, e isso passa pelo técnico. O Dorival é muito merecedor do trabalho. Para mim, o elenco do São Paulo não é ruim, não é maravilhoso. Para mim, o elenco do São Paulo vai a um nota 8. Tem bons jogadores, com a chegada do Lucas e do Rames, eu acho que sobe o patamar para 8. Mas eu acho que o principal ponto é o Dorival. A qualidade técnica, a qualidade tática. Você vê como o time do Flamengo não conseguia se comportar no jogo. O primeiro tempo foi bem, mas no segundo faltou. O segundo, você comentou que nas Copas o Dorival foi bem, foi campeão nessa, óbvio. Mas na Sul-Americana, pelo jogo que eliminou o São Paulo contra a LDU em casa, a LDU fez cera pra caramba. E hoje o São Paulo, no segundo tempo, nossa, o Rafael caiu umas 3 vezes, ficou lá, o Alisson. Se você pegar quanto tempo ficou parado, e no final ele expulsou o Gabi. Expulsou, ia dar mais 1 minuto e acabou o jogo. O juiz ele pediu a bola
pra acabar o jogo. O Gabi chutou a Mano, bola pra cima. O Gabi foi expulso. Eu adoro o Gabi Neves. expulso e acabou. Eu acho um ótimo jogador. O Gabi Neves, assim, é um cara que foi muito contestado e eu acho um ótimo volante, é um baita banco pro São Paulo, também seria titular no meu time. Mas você vê Sim. como, assim, o Dorival, pô, ele colocou o Lucas quase no meio. O Lucas nunca jogou de meia na vida. O Lucas jogava com de É, atacante meio meio, ele sempre foi cara de beirada. Ele pegou um Alisson, um cara de beirada, virou um segundo volante, improvável. Quem queria o Alisson pro seu elenco e quem queria o Alisson como volante? Ninguém. ninguém. Então é aquilo, o Caio Paulista ele achou, gostou pra caramba, acho que foi o Rogério que trouxe, mas ele soube adaptar muito bem. Porque ele coloca o Nestor, com o Rogério ele era um falso meia. Não é volante, não é meia, o que que ele é? Com o Dorival, ele é um falso cara de beirada. Porque ele dá espaço pro Caio subir, recompõe muito bem, arma muito bem o time. E na Sul-Americana deu aquela assistência contra a LDU. Hoje fez um gol. Nossa, absurdo. Você olha a imagem do gol dele, é absurdo, é um Falha golaço. do Rossi, hein? Eu achei um Que pouco bela falha. falha, hein, do goleirinho. É, mas o chute foi também assim, o erro pra mim é a saída. Aquela saída com o Caleri dele é besta, mas Nossa. o chute do Nestor é maravilhoso. O que ele fez? Meu, acho que ele esqueceu que ele era goleiro, que ele poderia segurar. Vai com tudo, meu. É que é aquilo, Área do goleiro. goleiro quando não tá jogando, perde tempo. E eu acho que é mais um erro do Sampaoli. Ele não sabia decidir o time, ele tem culhão pra decidir. Então, vou deixar o Matheus. Vou com o Rossi. Agora que perdemos, eu vou pro Rossi. Pô, o cara não é decidido. Eu gostei do esquema novo dele com o Gerson. Eu acho que deu certo. O Gerson Jogou bem o fez. Gerson. O Gerson deu no Correu muito. tático. O Gerson deu no tático que o Dorival deu no Sampaoli, que é a parte do volante, que o Gerson joga de volante hoje, meia, que faz a beirada. Então hoje o Gerson fez um trabalho diferente, o meio campo do Flamengo estava Sim. mais reforçado, isso impactou muito bem no primeiro tempo, mas você percebe que é um trabalho novo, que ele não tinha treinado isso e com isso o time se desgastou muito rápido. Tanto que no segundo tempo já não deu tão certo. E não foi nem por mudança, eu acho que foi por parte física. O Gerson mesmo sentiu o segundo tempo. E o Gerson jogou bem, mas aquele primeiro gol que ele perde, ele dá o corte no cara. Nossa. Pô, usa a direita, meu querido. Vai bater três, tudo é três dedos agora. Você jogou na Europa, beleza, mas tudo é três dedos, três dedos. Você tá de frente com o goleiro, era só chapar. Nem dou mérito pro Rafael, que a bola pega nele. Você quer dar um três dedinhos ali. Puta, mas devia ter feito o gol. Incrível, assim. Horto Ribeiro também. Rascaeta botou de lesão, beleza. Você acha que o Gabi. Everton Ribeiro veio do banco, né? Mas não entra. O Everton Ribeiro tá fazendo um ano Então, horrível. Horrível. O ano do Everton Ribeiro é o horrível. Flamengo entrou no desespero a partir dos 20 minutos, começou a jogar muito para trás e lançar a bola, tanto que uma hora saiu para lateral, Nossa, tiro de meta. Fabrício Bruno errando nos passos. O mais incomodado pra mim era o Léo Pereira. Mas você vê que a É, fase dele nem tá tão boa a ponto de conseguir puxar. Eu vi um Gabigol muito omisso, eu vi um Bruno Henrique incomodado, eu vi um Wesley tentando muito, eu vi um Ayrton Lucas aéreo, sabe? É aquilo, fez um bom primeiro tempo, mas isso não é Flamengo em nada. Não se compara com o time do ano passado, não se compara com os jogadores focados. O time tava assim, completamente avoado e o Sampaoli, de novo. Você tira o Pedro, ok, tava jogando mal, mas o Pedro é muito maior do que o Gabigol, o Pedro faz pivô e o Pedro tem bola aérea. Você tem que fazer um gol, põe os dois. Dá um jeito, se livra. Perder de 3-1, de perder de 2-1 ou empatar o jogo não é mudar em nada. Deixa o Pedro e o Gabigol, porque logo depois que o Gabigol entra, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo só tentou jogadas aéreas, só. E o Gabigol brigando por bola aérea em cima do Diego Costa vai arranjar o quê? Não, ele não pegou uma pra muito finalizar. maior. Você tá brincando. Não, não dá. O São Paulo ele não sabe o que ele quer do time. E vai ser demitido possivelmente hoje ou amanhã. Pra mim já tá demitido, acho que não passa desse ano. Mas, cara, você vê como personagens como o Cebolinha poderia aparecer, mas você até Cebol... esquece que ele vem. Cebolinha nunca jogou no Aí Flamengo. o Cebolinha Marinho, uma contratação aleatória. foi pro Flamengo, foi pro Fortaleza, no Fortaleza tá jogando bola com o Cara, Vojvoda. É aquilo, você vê como o time do Flamengo tá uma zona. Mas tá uma eu, zona. eu arrisco em dizer, muitos podem contrariar a minha opinião, mas eu acho que a fase do Flamengo, diante dessa situação extracampo, pode estar chegando ao fim, porque eu duvido que esse time vai continuar o mesmo. Inclusive, com as possíveis saídas de Gabigol, Gabigol não renova, Pedro. Everton Ribeiro não renova, o Pedro acho que fica. É que tem que ver quem tá final de contrato. Eu acho que Gabigol não renova, eu acho que Everton Ribeiro não renova. E, cara, tem que mudar. Esse time não dá. E o São Paulo conseguiu manter sua base, mas é aquilo. Não é o melhor elenco do país, foi muito bem no mata-mata.
mas eu acho sim, que ano que vem vai ter Libertadores. Eu acho que vai precisar de uns reforços. Se você mantém quem já vai. tá, ótimo, mas vai precisar de gente. E o Dorival merece. Merece. Jogadores novos pra ele. Porque ele não teve a chance de contratar. Ele recebeu o Lucas Moura e o Rames. Cara, isso aí é incrível. Beleza. Isso é um belo Já muda, né? presente. Mas é aquilo, ele não teve não conseguiu montar a equipe ao seu gosto, porque ele entrou depois do Paulista. Então, eu acho que começando um trabalho pro ano que vem, porque o ano do São Paulo praticamente acabou, é só se livrar do rebaixamento e resolvido. E acabou o São Paulo. Ganhou a Copa do Brasil, parabéns, um baita título. Eu acho um título que paga muito bem. O São Paulo fez uma festa maravilhosa, merecida. E, cara, acabou o ano. Vamos escapar do rebaixamento de vez, vamos ganhar um pouco mais de dinheiro no Brasileirão, quanto melhor colocação. E ano que vem, o Dorival trabalhar na Libertadores, porque eu acho que o Dorival, se derem tempo pra ele, olha, estão criando um monstrinho. Eu acredito que esse protagonismo de três times no futebol brasileiro talvez altere com o Flamengo, mas para mim vai continuar o Palmeiras e o Atlético Mineiro É que esse ano. oscila muito. Em termos de Então, dinheiro, são os três, mas o Atlético Mineiro oscila demais. então Cara, aí que talvez possa entrar o São Paulo, justamente porque contra esses dois times você falou bem que o São Paulo ele pegou o Palmeiras e fez jogos bons, decidiu o final de Paulista. Perdeu na Libertadores, mas ganhou na Copa do Brasil de novo. Ganhou daquele jeito contestável, com o gol de impedido do Caleri na edição passada. aham. Mas assim, é um time que sabe jogar e que inclusive, se eu não me engano, naquele brasileiro de 2020, o São Paulo me ganha de 4 do Flamengo, fora de casa, lá no Maracanã. Depois a gente precisava ver. Eu não lembro. Fez uns Cara, jogos loucos, assim. Vai de frente com esses times. Só que de vez em quando perde, é normal. sim. Cara, Mas o- sabe jogar, ainda a mais com o gente, Dorival. a gente tava conversando aqui em off. O que você achou da festa do São Paulo? Ah, mano, é que futebol é um negócio muito cíclico, né? Mas eu vou falar, eu conheci muita gente, muitos amigos, que inclusive é amigo seu, que falava que não, porque o soberano, rei do mundo, não sei o que, papapá, As Monumental Morumbi. soberbinhas. É, beleza. Mas aí quando ganhou esse Paulistinha aí, nossa, a Sul-Americana lá, de 2012. Inclusive, quando pegou na Recopa, perdeu. Mas assim, comemoraram muito. E tá certo, pra mim, título se comemora Não, igual. é que aquilo Botão. é a santa hipocrisia, né? O São Paulino É, sempre encheu o saco falando que nunca ligou pra Copa do Brasil. Não todos os São Paulinos, pelo amor de Deus. Mas eu sempre tive amigos São Paulinos e, nossa, eu não preciso de Copa do Brasil. Já tenho três porque nunca mundiais. disputava, porque Eu não me ficava importo. sempre no topo. Agora que ganhou, né, então é É, aquilo. Eu acho que é um baita título. Pra mim, porra. na escala títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. É acima de uma Sul-Americana, é mais importante que qualquer estadual. Tem um Faltou Mundial lá em um. cima, o Mundial tá lá em cima. Mas assim, é que tem time que não tem. É Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Sul-Americana, Paulista é outra coisa. Eu acho assim, a Copa do Brasil tem de pagar. Eu acho menor do que um brasileiro. Mas, cara, é um título que é nacional. Te dá vaga pra Libertadores e te paga 70 Prestígio. milhões. Te paga 70 milhões no final. Fora o resto que você já embolsou. Então é aquilo. Gente, tem que ficar feliz mesmo. São Paulo tem que comemorar feliz. São Paulo tem que chegar bêbado no trabalho amanhã. Se não fizer isso, o São Paulino hoje é carnaval, irmão. Chega amanhã virado, seu chefe vai entender. Exatamente. Toma um Doril, entendeu? Eu não vou fazer meu show de graça aqui, não. É, cara, mas assim, falando do torneio em si, é um torneio, que as pessoas ligadas ao futebol falam que é um torneio democrático, por quê? Porque ele dá oportunidade desses times de menor poder aquisitivo chegarem a lugares longe, Você tem um mais Santo, distantes. você tem um Santo Santo André André, campeão, Paulista, Paulista, Juventude, Criciúma, quem mais? Costa. Ah, É estranho o São Paulo não ter esse é, título, né? Acho que finalmente chegou. Eu acho é, que é o que a gente brinca, é quebra de tabu e quebrou bem. Ganhou dos seus maiores rivais e ganhou do melhor time da competição, teoricamente, e do atual campeão. Então o São Paulo ganhou sim, um título de Copa do Brasil. Demorou, mas quando ganhou com respeito. Acho que não dá ganhou, pra ganhou. A gente brinca discutir. tudo, mas foi merecido. O Parabéns. Dorival, 2 anos consecutivos que vem se consolidando. Cara, E é isso, isso é um roteiro de cinema, né?
O Dorival ganhou em cima do ex-time. O Dorival foi mandado embora porque ele não tinha grife. O São Paulo, porque o Flamengo quer ser a marca. A marca do Flamengo, não sei o quê. Aí traz o Vitor Pereira que tem grife. Que perdeu pro Dorival, mas tudo bem. Grife do Olha, quê? Grife do quê? é português, irmão. Português. O cara é português, ele é bom. Entendeu? Você conhece o Ferreira? O Pereira. Não tá brincando assim, com todo respeito. Pra mim é qualidade. Se ele se livra de um Dorival pra trazer um Abel Ferreira, eu entendo. O Abel Ferreira é um cara que tem mais título do que Ana no Palmeiras. Você até entende. Agora, o Vitor Pereira, você tá brincando. E não é só isso. Graças a toda essa cagada da diretoria, que depois a gente vai entrar, os caras perdeu tudo esse ano. E o Dorival conseguiu rever os jogadores dele. Então você vê na hora da subida das medalhas, das entregas de troféu, o Dorival cumprimentando todo mundo. Tem um lance do Davi Luiz que ele chega no vídeo do Dorival, ele fala um negócio assim, aí depois você só ouve depois que ele tira a mão. Depois eu te conto. E você vê, os caras estão mais fechados com o Dorival do que com o Sampaoli, velho. Sim, Não dá. O sim. jogador é chato, o jogador é fresco, o jogador precisa de ambiente bom. E o Dorival dava tudo isso. O Dorival é técnico paizão e tático. Eu acho um termo. Acolhedor. Pô, é ele e o Diniz pra mim pra disputar a seleção brasileira. Claro, você trazer um Ancelotti e tal, mas do Brasil, os que atuam no Brasil, que são brasileiros, pra mim, Diniz e Dorival. São... Mas peraí que o Diniz tem aquele episódio lá do Perninha e tal, mas... Enfim, mas assim, qualidade. São os melhores técnicos pra mim que atuam no Brasil. Acho que vai. É eles e o Abel. São os três. Brasileiros, né? Falando de Os dois brasileiros em melhores si. brasileiros e o Abel ali brigando. Assim, o trio, pra mim, de tops treinadores do Brasil, os três, são esses três. Diniz, Abel e Dorival. Pra mim, o Abel é um pouco acima, mas acho os dois, assim, o Dorival chegou num outro patamar. É outro patamar de técnico. Libertadores, Copa do Brasil, treina muito bem, qualidade tática, qualidade, bom relacionamento. Eu acho um ótimo técnico. Mano, eu acho que tem tudo pro São Paulo chegar forte, se preparar bem pra Libertadores do ano que vem, né? Porque quando vem embalado, lembrando que em 2016, o São Paulo tinha até que um time mais ou menos, tinha o Lugano, e o São Paulo, o Denis jogava no gol, o Caleri, eles foram até a semifinal. Eu acho que o São Paulo hoje não tem grandes individualidades, tirando o Lucas Moura, um Rames, individualidades assim, um Caio Paulista às vezes, que individual às vezes destoa. Mas eu acho que o coletivo é tão forte, não bem trabalhado, tão bem feito, que se o Dorival conseguir mais algumas peças que ele quer e fizer uma boa pré-temporada, não sei se disputa a título de Libertadores, que é outro campeonato, é outra parada. Mas eu acho que o São Paulo vai ter uma vida muito positiva em 2024 se entender os trunfos dessa temporada. Porque errou muito. Mas depois que acertou, e pra mim o nome do acerto é o Dorival. Mas uma coisa que prejudicou muito o São Paulo nessa questão que você tocou no assunto de trazer mais reforços é na questão do departamento médico. O São Paulo teve muito jogador machucado. Galopo, Wellington. Tanto que o Rogério Ceni insistia, ele falava, como é que vamos jogar? Eu concordo. Mas assim, depois também que voltou os caras, é que assim, o Ceni tava há 2 anos já no São Paulo, e você vê que o clima já não era bom. Tanto que ele tem uma discussão com o Marcos Paula, que foi juvenil na época, tem uma discussão com o Rafinha, até com o próprio Caleri. Então você via que assim, o Muricy deu uma entrevista muito clara e assustador. O Muricy é o dirigente de futebol São Paulo, e ele deu uma entrevista muito clara. Perguntaram, Muricy, por que o Rogério não é mais técnico do São Paulo? Ele falou, simples, rendimento. Falou, resultado, futebol é resultado, não adianta. Perdeu, foi mal no Paulista, foi mal no passado, perdeu algumas coisas à toa, tá saturado já o trabalho. Então, acho normal, foi saudável para os dois ter rompido a relação. E eu acho que a ideia de ter ido atrás do Dorival foi perfeita. O Corinthians vacilou, o Santos vacilou, tantos times vacilaram não ter ido atrás do Dorival. Então é aquilo, pra você que escolhe grife, você que quer um português, pra você que quer manter o cara de casa pra poder falar, olha, somos diferentes, meus parabéns. São Paulo foi no cara que não se envolve em polêmica, o cara que é paizão, o cara que não chama atenção, mas o cara que trabalha. E é campeão da Copa do Brasil. E o resto... Ele tem 3 títulos, mas consecutivos 2. Em 2 anos... Justamente... Em 2 anos ele tem uma Liberta e 2 Copas do Brasil, seguida. Irmão. E fala mal do cara. Cara, não, e o engraçado, só pra finalizar aqui, é que nesse jogo tivemos jogadores que já foram campeões. O Rafael, ele foi bicampeão pelo Cruzeiro, campeão no Atlético Mineiro, só que ele era reserva do goleiro, o Everton, como que é o nome do... Ele foi do Everton e foi do Fábio, ele foi dos dois. Ele só foi reserva. Então assim, o Rafael hoje mostrou... O Alisson também no Cruzeiro.
É aquilo. São caras. Rafinha, não. O Rafinha não ganhou 2000. Rafinha já tava no. É aquilo. Eles são Rafinha já caras tinha saído. que vão combinar. O São Paulo não tem o melhor elenco do mundo, mas é aquilo. Treinador bom, pega elenco mediano, porque até chegar Lucas Moura e Rames era um elenco mediano, e põe outro patamar. Então é aquilo. Uhum. É o mérito do técnico. Óbvio que o time tem seu mérito, mas se não tivesse o Dorival, fosse o Rogério, eu não acho que chegaria no mesmo nível. Não seria sido campeão. É. Não acho. Apesar de que o Igual se o Rogério Ceni Flamengo, levou. se o Flamengo tivesse o Dorival, outro nível de time. Dá pra comparar o do ano passado? Tem como. Não. Apesar de que chegou longe ano passado, perdeu pro Del Valle na final da Sul-Americana. Ah, é. Mas chegou aos trancos e barrancos também, passou do Atlético Goianiense nos pênaltis, do Ceará nos Qual pênaltis. time é mais confiante hoje? O São Paulo desse ano ou o São Paulo... Qual Sem time você tem dúvida. mais medo de jogar no Morumbi? O do ano passado ou desse? Eu acho que o fator casa para o São Paulo se tornou mais decisivo nessa temporada do que na outra. E a torcida Sim. apoiando É que assim, o incondicionalmente. São Paulo jogava. O São Paulo é um time mais caseiro na outra temporada do que nessa. Mas não significa que era melhor. Ganhava mais em cada. Até era muito mais dependente do Morumbi do que esse time, mas não significa nada. Porque o Dorival ele ganha mais fora e ele faz resultados melhores em casa. E aí a torcida do São Paulo tá de parabéns. Lotou o estádio, fez essa sauna gigante aí, porque ó, calor do inferno, os caras estavam lá, 38 graus, calor desgraçado e cantando o tempo todo. Então assim, o São Paulino tá comparecendo muito ao estádio e tem mudado. Porque o São Paulo no Morumbi. São Paulo fora joga bem na Copa do Brasil, mas o São Paulo no Morumbi é assustador. Nem foi tão bem nesse jogo, mas contra Corinthians, É, contra Palmeiras. São Paulo é outro time, graças à torcida, graças a técnico e graças a certas escolhas. Então, parabéns, São Paulo. rival. Não tem muito o que falar. Parabéns, São Paulo. Campeão, campeão, merecidamente. Se o Flamengo ganhasse, não seria merecido. Não, não, não. Eu acho. Não mexe, Não não. sei você, mas eu acho que É que é não aquilo, futebol não tem merecimento. Não existe, a gente sabe. Quantos times mereciam ganhar e não ganharam? Corinthians ano passado era um exemplo, merecia ganhar e não ganhou. merecia. Agora, tem time. Agora, São Paulo mostrou que é cascudo, mostrou que hoje tá num outro nível e mostrou que hoje bate de frente com qualquer um. Acabou. Uhum. Não é time pra ganhar brasileiro porque não tem elenco. Machuca dois, três caras, se lascou. Mas tem 11 Opa, jogadores muito bons e os reservas pingados, que um Luciano da vida, um Rames, quebra um um Felipe galho. Neves. Pô, tem uns caras legais pra usar. Um David, que foi muito bem contra o Palmeiras. Então é aquilo, eu acho que se o Dorival quanto mais se reforçar, melhor vai ser. E é aquilo. E o Luciano, Luciano deu a declaração Eu que ele vi. ficou por amor. Mas Ele falou que ele ficou por amor e falou pro empresário dele que ele ia entregar o título pra eles. Luciano tem sua parcela de mérito, mas assim, não foi pagou de importante. Ele marcou o golzinho lá na arena. importante, mas não foi crucial também, né? Calma É, lá. Bom eu acho que jogador. a vinda do Lucas no segundo jogo Eu achei que o Rames mudou, o mudou. Rames pra mim era um jogador melhor para se trazer do que o Lucas. Me enganei. O Lucas Moura não jogou tão bem nas duas finais, mas tem um lance ali agora no segundo tempo. O Gerson vai pra cima dele, o Gerson é muito forte fisicamente. Ele vem, o Lucas acelera. Aí ele vai, o Lucas breca. Aí ele vai, acelera, breca, acelera, breca. Porque o Gerson é muito maior que ele puxando, não cai. Joga muito. Eu Passou, gosto foi, dele. foi mal na Europa? Foi, mas na Premier League ele aprendeu tanta coisa que é que o William não soube fazer aqui. Ou essa acelerada Não que ele quis dá. fazer também, né? Não O quis fazer. A realidade é. Lucas Moura tá é um cara que veio de outro esporte, assim. Ele veio. Não é desfavorecendo o futebol brasileiro, mas ele veio com um físico assustador. Não jogou tão Impecável. bem os dois jogos. Contra o Corinthians ele jogou um absurdo. Mas é aquilo, você já vê uma diferença. É outro nível de jogador. E se fizer uma pré-temporada aqui bem feita, e se ficar no São Paulo, olha, tem muitas coisas boas pro São Paulo. Mas então, parabéns ao Tricas. Tô chamando de Tricas porque quem inventou o apelido foi São Paulinos, não foi rivais. Estágio, né, que escreveu. Não, Patricas. Apresentaram o Patrick com isso aí. Foi uma loucura. Não, Parabéns. mas Não, parabéns ao São parabéns. Paulo. Merecido o título. Finalmente entrou na seleto clube, seleto escalão de ganhadores da Copa do Brasil, junto com o Paulista, com o Juventude, com o Santo André, entre tantos. Criciúma. Criciúma. Mas assim, São Paulo hoje tem tudo, não pode falar mais nada. Não tem mais muita zoeira pra fazer. Mas é bom ver bom futebol. É bom ver esse roteiro maravilhoso que você vê um cara sendo demitido, voltar e bater em todo mundo. Pô, eu acho isso incrível. Isso aí é roteiro de cinema. Vai ter que virar documentário, dane-se. Fizeram do Jordan, faz o Dorival, porra.
Mano, isso é incrível, né, mano? Ah, não. É impressionante como que esse roteiro, só um adendo, em 2005, o Corinthians foi campeão brasileiro e tal, tiveram vários técnicos, né? Um Uhum. deles era o Passarella. Só que aí naquele jogo com o Figueirense, lá em Santa Catarina, o Roger erra o pênalti de propósito, pra Hum. tirar o Passarella. Ah, sei, E ele lembro. foi embora, não aguentou a pressão, você se lembra? Lembro. Em 2006, pela Libertadores da América, Corinthians e River, quem que era o técnico do River? Ah, lembro. Passarella. Foi a noite das garrafadas no Pacaembu. Não, não, quebraram tudo. Nossa, aquilo lá. Mas É, é um exemplo. infelizmente, É o treinador sendo desprezado. É que o Dorival é ridículo. O Dorival ele foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e mandaram embora. Gente, quem que vocês bicampeão da trouxeram? Copa do Não, vocês Brasil. trouxeram quem? Vocês trouxeram quem? O Guardiola? Não, não. A gente trouxe o Vitor Pereira. Ah, vai se fuder, né? Então, de parabéns, olha. Mas, gente, Mas é, obrigado pelo vídeo, pela parceria. Parabéns ao São Paulo, mas campeão. Aproveita muito, o ano praticamente acabou, só foi uns pontinhos aí se livrar do rebaixamento. E é isso. Depois vai ser um vídeo do Flamengo, da diretoria, péssima diretoria, e vai sair um sobre os jogadores criticados do São Paulo que deram a volta por cima. Mas depois a gente vai fazer isso no outro vídeo. Obrigado pela sua São obrigado, Paulino. pessoal. Você que é São Paulino, deixa o like. Na moral. Pô, Apoia, pô, a compartilha. gente é corintiano, a gente tá no puro ódio aqui. Mas a gente tá fazendo vídeo elogiando São Paulo, a gente é imparcial. Então, assim, Com os nossos amigos enchendo o saco. nossa, Só apareceram agora, tem né? tanto São Paulino no Insta que eu nem conhecia. Tem os modinhos, É, tem os meus amigos que são São Paulino sofrido, e tem os aí, isso, modinhos. é. Mas enfim, você que é São Paulino, deixa o like. Você que torce pra qualquer outro time, deixa o like. Você que não tá vendo o vídeo, deixa o like também. Deixa o like, Curte, se compartilha. inscreve no canal. E é isso. O vídeo ficou um É pouco isso aí. longo, mas é uma final. Tem que ser um vídeo maior. Parabéns, São Paulo. Parabéns, Um Dorival. abraço. Um beijo pra sogra do Vitor Parabéns. Pereira. E um beijo pra virilha mordida que o Marcos Braz mordeu. O rapaz lá. Gente, tamo junto. É É isso aí. nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.